Olá! Hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre a lei da vida e você vai entender como resolver o problema. Por isso é muito importante que você assista primeiro o vídeo anterior, caso ainda não tenha visto. Nós vimos até agora que nós temos um engano no fundo do nosso coração. Enquanto a lei da vida diz que precisamos primeiro obter para poder dar, o erro que está dentro de nós diz que precisamos dar para receber. Esse erro existe porque pensamos, eu sou Deus. Pensamos que temos algo para dar de nós mesmos antes de obter. Então, quando o nosso espírito precisa tomar uma decisão, ele não vê a verdade, ele vê somente o erro. Vou tentar mostrar isso de um modo simples. Quando Adão foi criado, ele sabia que era uma criatura de Deus. Ele sabia que não podia viver de si mesmo. Ele precisava primeiro obter ou extrair de Deus para poder dar ao mundo ou a outras pessoas. Chamamos isso de verdade ou de o olho singelo. Mas quando Adão e Eva pecaram, quando eles desconfiaram de Deus, a verdade foi coberta pelo erro. E o erro agora diz que eu sou como Deus. E por isso eu dou porque eu penso que eu tenho algo de mim mesmo para dar. Mas ao contrário de Deus, que somente dá, nós também queremos receber dos outros. Este é o olho mau. E enquanto ele existir em nós, não poderemos ver a verdade. E a única maneira de resolver isso é destruindo o olho mau. Foi por isso que Jesus precisou vir a esta terra, para tomar o olho mau sobre si, para então poder destruí-lo. E porque ele venceu, nós podemos obter dele a sua vitória e assim voltar a ver a verdade que estava encoberta. Esta é a mensagem da cruz, e eu creio que esta é a coisa mais essencial que devemos entender para resolver o problema. A cruz é um símbolo de que o olho mau precisa morrer. Quando Jesus veio a essa terra, ele tinha tanto o olho bom quanto o olho mau. Mas através da sua natureza divina, ele isolou o olho mau. Ele nunca poderia deixar ele agir. Ele precisava vencer sempre. Um único pecado tornaria a nossa salvação impossível. Por isso, Jesus isolou a natureza pecaminosa e nunca a usou. Ele só usou a natureza do seu Pai. E depois que ele isolou a natureza pecaminosa, ele ganhou a vitória sobre ela na cruz. O que precisava acontecer na cruz? Na cruz, a natureza pecaminosa tinha que ser destruída, tinha que ser removida dele. Então, na cruz, a natureza pecaminosa morre. Por isso que Jesus precisava morrer. Porque se a natureza pecaminosa não sair de nós, não conseguiremos escolher a Deus e viver eternamente. Foi por isso que Jesus, como humano e não como Deus, teve que morrer na cruz. E o que aconteceu na ressurreição? Jesus ressurgiu como uma nova criatura. Ele nasceu da carne quando veio à terra através de Maria, e ele nasceu do Espírito quando ele foi ressuscitado. A pergunta agora é: como isso acontece na nossa vida? O que a cruz pode fazer por nós? A cruz é o único lugar onde podemos encontrar a Cristo. É o único lugar onde podemos ser salvos. Na cruz acontece uma troca de vidas. A minha vida pela vida de Cristo. A minha vida e os meus pecados passam a ser dele, e a vida de Cristo passa a ser minha. Como diz Paulo em Romanos 6, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, a partir daí, eu também tenho duas naturezas. Eu ainda tenho a velha, mas ela não está mais no controle. Agora nós podemos ver a luz, ver a verdade.
A vida se torna diferente porque o erro foi quebrado. Esse é o novo nascimento. É por isso que precisamos morrer primeiro antes de nascer de novo. E o batismo mostra exatamente isso, que antes de viver, nós precisamos morrer. A natureza pecaminosa precisa morrer. E por meio da fé, quando nós obtemos somente de Deus, Ele pode entrar na nossa vida e assim eu também recebo o poder com o qual Cristo venceu a natureza pecaminosa. Agora, que tipo de processo acontece quando uma pessoa nasce de novo? Alguém que nasce de novo não peca mais? Algumas pessoas creem nisso, mas isso é totalmente impraticável e impossível, porque Deus não pode nos ajudar se nós não entendermos o erro que está em nós. Porque se nós quisermos nos livrar dessa natureza pecaminosa, cada parte da nossa vida precisa se conscientizar daquilo que está errado em nós. E por causa disso, Deus precisa de tempo. Então, depois da cruz, nós ainda pecamos, infelizmente, mas é claro que não da mesma maneira que antes. Nós abandonamos muitos pecados, mas não todos, porque algumas coisas só irão acontecer na nossa vida depois da cruz. Coisas que você nem sabia que tinha ou que eram pecados. E assim Cristo cresce em nós, e a verdade se torna cada vez mais forte, até que um dia Cristo e eu nos tornamos um em caráter, e a minha natureza pecaminosa é morta completamente. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse, morro a cada dia. O que eu preciso crucificar a cada dia? Cristo em mim? Não. Todos os dias eu preciso ir até a cruz para tirar da minha vida aquilo que ainda é mal. Morrer para o eu a cada dia, passo a passo. Todos os dias eu tenho que confessar o meu pecado e aprender, até que toda a minha natureza pecaminosa seja totalmente vencida. A este processo nós chamamos de santificação. E a santificação vai continuar até a volta de Jesus. E quando ele vier, ele tem que encontrar um povo que seja como ele quando ele esteve na cruz. Um povo que passou pelo mesmo processo. Jesus estava sempre conectado com o Pai e ele nunca perdeu essa conexão. Nós obtemos essa conexão com Deus através de Cristo na cruz. Então devemos aprender a como permanecer conectados com Ele. Nós nascemos de novo e depois da cruz nós temos os dois olhos, o olho bom e o olho mau. E através da santificação nós isolamos a natureza pecaminosa através do poder de Cristo. E aqueles que morreram dentro desse processo ressuscitarão glorificados quando Jesus voltar. Mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar terão completado todo o processo e então serão transformados na mesma imagem de Jesus, uma nova criatura. Quando nascemos, herdamos tudo de Adão, mas na ressurreição herdaremos tudo de Cristo. Em poucas palavras, este é o plano da salvação. Mas é apenas a teoria. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, de forma prática, o que é que acontece quando eu troco a minha vida com Cristo? Quando você aceita Cristo, a sua vida passa a ser de Cristo, e a vida dele passa a ser a sua vida. O seu passado não te pertence mais. O seu passado agora é de Cristo. Então vamos supor que ontem você matou uma pessoa, mas hoje você vem até a cruz. Quem matou essa pessoa ontem? Espero que você não diga que foi você, porque se foi você que matou aquela pessoa depois de vir até a cruz, você ainda continua perdido. Quando vamos à cruz, Jesus toma sobre si tudo aquilo que eu fiz de mal e agora passa a ser dele, como se fosse ele que tivesse feito. Eu estou livre do meu passado. Eu posso olhar para trás e dizer que não fiz nada. Sou inocente. Isso é perdão. O perdão é uma troca de vida. A minha vida e tudo que eu fiz não são mais meus. São de Cristo agora. Nós precisamos entender isso muito bem. E o que acontece com os pecados que os outros fizeram para mim? Vamos supor que ontem você tenha sido abusado, ou roubado, ou maltratado, ou qualquer outra coisa. E hoje você vem até a cruz. Para quem isso foi feito? Para você?
Eu espero que você não diga isso. Eu espero que você entenda que isso foi feito para Cristo, porque na cruz você trocou sua vida com a dele. Então isso não é mais seu, mas é de Cristo. Se Jesus tirou todas as coisas ruins da sua vida, do seu passado, é evidente que ele tirou também todas as coisas ruins que fizeram contra você no passado. Porque não é possível trocar apenas algumas coisas na cruz. Ou eu troco tudo, ou eu não troco nada. Não importa o que você tenha feito ou tenha sofrido no passado. Não importa quantos anos você já viveu. No momento que você vem até a cruz, não é mais seu. Você pode até se lembrar, mas não é mais seu. Você não olha para trás e diz, minha vida foi tão difícil, quantos problemas eu tive com os meus pais e com não sei mais quem. Não, você olha para trás e diz, essa não é mais a minha vida. Tudo que fizemos de errado e tudo que fizeram de errado para nós se foi. É de Cristo agora. Exatamente como Jesus disse em Mateus 25, no verso 40 e no 45. Quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. E quando não fizestes, não o fizestes a mim. Se nós não entendermos isso, podemos ter sérios problemas, porque as pessoas ficam muito felizes quando são perdoadas. Elas dizem, eu cometi erros, mas não está mais na minha conta. Mas o que acontece com a conta que os outros têm conosco? Ela também é zerada. Ninguém deve mais nada para você. Elas são todas de Cristo agora. Algumas pessoas parecem que se esquecem disso, ou não entenderam a troca que acontece na cruz. Tem uma parábola que Jesus contou em Mateus 18 sobre um homem que devia 10.000 talentos. Isso dá algo em torno de 340 toneladas de prata. E dava para pagar 10.000 trabalhadores por 20 anos naquela época. Era uma dívida impagável, mas toda essa dívida foi perdoada. Mas logo depois, aquele que tinha sido perdoado encontrou outra pessoa que lhe devia o equivalente a 100 dias de trabalho. Essa pessoa devia o salário de 3 meses, enquanto que o outro havia sido perdoado de um salário de 200.000 anos. E muito provavelmente você conhece a história. Aquele que havia sido perdoado prendeu o seu colega. E quando o senhor daquele servo ficou sabendo disso, o chamou de volta e disse, como foi que você não entendeu que quando eu assumi a sua dívida, eu também assumi a dívida que os outros tinham com você? Se eles deviam para você, então esse dinheiro na verdade era meu. Ele também estava livre como você. Não importa o que ele fez. Isso é meu agora. Não é mais seu, porque eu te perdoei. E assim toda a dívida voltou para ele. É isso que significa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Aqueles que não perdoam os outros não entendem que a cruz não tira apenas os seus pecados, mas também todos os pecados que os outros cometeram contra eles. E quando alguém te fizer alguma coisa errada depois da cruz, você precisa se lembrar, para quem ele está fazendo isso? Ainda estou vivendo a minha vida ou é a vida de Cristo? Não é a vida de Cristo que eu tenho agora? Então, se alguém faz alguma coisa de errada comigo, não é para mim que estão fazendo, mesmo que eu sinta, mas é para Cristo, porque eu troquei minha vida com Ele. Então eu não preciso reivindicar os meus direitos, não preciso salvar os meus bens, porque eles são de Cristo. Quando alguém mente para mim, eu penso, ele mentiu para Cristo, coitado. Eu tenho compaixão dele. Ele não mentiu para mim, porque eu não vivo mais, eu estou morto. Eu vivo a vida de Cristo. Nós precisamos estar conscientes disso. Quando alguém grita comigo, quando alguém está com raiva de mim, quando alguém me rejeita, eu posso dizer, isso é com Jesus agora. Isso precisa estar muito bem estabelecido em nossa vida até chegarmos ao ponto de não nos machucarmos mais, porque nós não reagimos mais com a nossa natureza pecaminosa, porque nós sabemos com certeza que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o grande engano com o qual nascemos. Nós pensamos, essa é a minha vida, esse é o meu corpo, mas na cruz nós vemos claramente que a vida não é minha, o tempo não é meu. Nada é meu,
mas eu posso usá-los para o bem. Então, a vida com Cristo é identificar-se com Cristo. E eu penso que a maioria dos cristãos ainda não entenderam isso. Por isso que eles se magoam e ficam doentes, eles não conseguem perdoar, eles se lembram do que os outros fizeram há 20, 30 ou 40 anos atrás. Não é errado se lembrar, desde que isso não seja mais seu. Todas as pessoas que me olharam estranho para Cristo. Ele tomará conta disso, não eu. Eu olho para essas pessoas e digo que as amo. Tudo o que os outros nos fazem, eles fazem para Cristo. Você crê nisso? Você não gostaria de uma vida assim? Onde ninguém pode te machucar novamente porque eles não podem mais fazer isso? Porque você não é mais de si mesmo? E quando eu errar? Quando eu errar, eu vou novamente até a cruz e entrego esse erro para Cristo. Não importa se os outros me perdoaram ou não. Eu não dependo do perdão deles. Eu dependo apenas do perdão de Deus. E como seu amor é tão grande como o mar, eu posso ir até ele todos os dias para que ele renove o meu coração. Então, a definição de perdão é: Deus nos perdoa fazendo uma troca de vida. O pecado ou a minha dívida e a dos outros ainda existem, mas através dessa troca já não são mais meus. Precisamos entender que tudo que foi feito para mim no passado, agora já não foi feito mais para mim. Eu fui abusado? Eu não fui mais, foi Cristo. Eu fui roubado? Mentiram para mim? Meus pais me agrediram? Ou qualquer outra coisa, a partir do momento que você vai até a cruz, já não é mais seu. Isso é perdão. Você pode dizer para qualquer um que fez algo para você: para mim, você não fez nada, porque a minha vida é de Cristo agora. Devemos entender isso. Este é o verdadeiro perdão. Não é perdão quando você pensa que você pode perdoar alguém que te fez algo de errado com a sua própria graça. Isso nunca irá funcionar se você foi abusado, roubado ou se alguém matou o seu filho. Você continuará doente porque continuará uma vítima do passado. O único perdão que funciona é quando você entende que não foi feito para você. Então a sua memória é liberta de todo o peso. Então você perdoou e está livre. Você ainda pode se lembrar de tudo, mas não vai mais te machucar. Davi disse: os meus pecados estão sempre diante de mim. Mas ele não tinha pensamentos de culpa porque ele sabia que não eram mais dele. Ele lembrava deles para não os cometer de novo, mas não eram mais dele. A memória não precisa ser tirada porque Deus nos deu a memória para nos lembrar das coisas, mas uma coisa precisa mudar. Não é mais meu passado. É o passado de Cristo. Eu posso até me lembrar, mas quando eu olho para trás, eu só vejo a justiça de Cristo. Precisamos aprender a lição. Ninguém mais pode me machucar porque não é mais a minha vida. Você me fez alguma coisa de errado? Você fez para Cristo. E então todos os nossos problemas estarão resolvidos. Todas as nossas doenças desaparecerão. Nossa natureza pecaminosa é colocada de lado quando nós colocarmos isso em prática. E esse é o objetivo da vida. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para nos fazer livres deste terrível erro com o qual nascemos. E eu anseio pelo dia quando a última parte desse erro será tirada da minha vida. Eu desejo tanto ser livre e não enganar mais a mim mesmo, pensando que algo é meu ou que alguém me fez mal. Esse dia logo chegará. Por enquanto, isolamos a nossa natureza pecaminosa, mas nesse dia ela será totalmente removida de nós e seremos novas criaturas. Amém.